Aí está, bom dia pessoal, quinta-feira, 7 de março de 2024, agora são exatamente 9 horas 33 minutos e para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Saindo agora um pouco antes que eu gostaria e muito depois do que eu deveria. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, vocês podem ver que o cérebro ainda não está todo conectado, está carregando, está 73%. Se você ainda não me conhece, aperte no botão lá, o sino aquele de porra, para receber as mensagens lá, as notificações do teu celular, certo? Então saindo um pouco antes do que eu... Dito isto, saindo um pouco antes do que eu gostaria, muito depois do que eu deveria, em direção a Zé Pneus Onoai, fazer a revisão do Gaspar, revisão de 60 mil km, e dar um trato no Visu, né? Chegou o grande dia, então. Eu também não aguentava mais, ou não aguento mais, né? Pelo menos por enquanto. Sobre o dia de hoje, quinta-feira, a temperatura está sensacional. Quinto dia útil, patati, patatá. Então bora pra cima deles e ferro nelas. Vamos lá então. Tá mais na perninha de 10 mil km. Onze 22. Tudo certo e nada resolvido. Um abraço. Não posso deixar passar batido, começar já de cara agradecendo ao Plínio Motinho, prefeito da Vila do CREA. Segundo ele que plantou todas as árvores lá da Vila do CREA nos anos 70, quando ela foi fundada. Eu acordei com a mensagem dele hoje, querendo meu Pix. Me mandou um agrado lá. Valeu, Plínio, obrigado mesmo, valeu, não precisava. Que, né, reconhece meu trabalho, aquela coisa toda, diz que eu ajudo muito ele, muita gente, blá 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 e blá blá blá. É legal ser reconhecido, não precisa ter grana envolvida, mas sempre é bom, né? A gente tá aqui pra isso, na real. A gente tá aqui pra ganhar dinheiro, pagar nossas contas. Não é o objetivo principal desse vídeo tirar dinheiro de vocês. Ó, 10,50 pra onde? Vamos dar. Como de costume, nos últimos dias, mesmo que eu tenha começado de uma forma diferente dos outros, nos últimos dias, primeira corrida lá pro CAF. Na verdade, para Vicente de Paula Dutra, a ruazinha aquela em U que tem atrás do IP. Provavelmente... tá silencioso o carro. Ah, sim, tirei a escalota. Era só desrosquear, eu não sabia. Deixei chegar na revisão para pedir pros guri pra tirar as calotas pra mim. Ele assim foi lá e tirou. Pô, não acredito que era só isso. Ele disse, era só desrosquear. Disse, putz, mais uma vez paguei papelão, né? Papel de amador. Não tem nada de carro. Eu não entendo nada de carro. Enfim, obrigado, Plínio. Um abraço pra ti. Tamo junto, tamo na pista agora pra cima deles e ferro nelas. Pegar a Priscila, minha primeira viagem do dia, 10h50, 7 km. Em direção à rua Vicente de Paula Dutra, lá no bairro Praia de Belas, centro administrativo do estado do Rio Grande do Sul. Bom, tá. Durmam com barulho, durmamos com barulho desse, né? Essa questão da regulamentação aí, acho que nós temos tem bastante água a passar por baixo dessa ponte. Acabei de trazer uma deputada, eu acho que suas assessoras. A deputada petista, bem conhecida por sinal, eu não vou falar o nome dela, mas também não tem porquê, mas eu não vou falar, ponto. Eu peguei ali no CAF, trouxe aqui pra Assembleia, né? E logo em seguida que entrar no carro já perguntaram a minha opinião, e daí viemos conversando a respeito da regulamentação. Enfim, tem muita coisa para ser discutida, tem muita coisa para ser falada, tem muita coisa para ser analisada. E daí uma delas eu acho que é assessora. Uma só se identificou como deputada, as outras duas provavelmente assessora. Mandou um vídeo pelo WhatsApp ali, pro meu WhatsApp,
depois eu tenho que ver, né? Claro, essa é a posição do lado deles, do governo, né? Vou escutar, vou ver. Enfim, se for pertinente a gente comenta, 12:08. Uma das vantagens de ser gordo, barbudo, feio e bagunçado, isso aqui que vocês estão vendo hoje é exceção, né? Vocês sabem disso. Isso acontece uma vez a cada 10 mil quilômetros. Todos os outros 9.999, gordo, feio, barbudo e bagunçado. Uma das vantagens disso é que se tu fizer uma cara feia, as pessoas têm medo. Às vezes não quero nem embarcar no meu carro. Assim, já aconteceu comigo isso. E eu tenho usado isso a meu favor, né? Fui buscar uma Uber Plant agora, rodei 5 minutos lá na Zenha. E 5 minutos é só por causa do amadorismo dos bundamori que rodam por lá, né? Fui pegar ali na Almirante Gonçalves, 20 pilas pra onde? Ó, viagem exclusiva. Alameda Eduardo Guimarães pra Rua Félix da Cunha, vamos dar. Eu só concluí o assunto, agora são 12:58, tô aqui na Avenida Lavras, bairro Petrópolis. Vou pegar ali na Eduardo Guimarães pelas Figueiras ali, né? Que é bem no retorno ali da Danilo com a Carlos Gomes, pra levar lá pra Félix. Tem parada a viagem, deve ser em colégio. Mas tá boa a corrida, 20 pilas, 22 minutos de Comfort. Vamos levar pra uma região boa também, que é a Félix da Cunha, bairro Floresta, próximo do Moinhos. Vamos fazer, né? Se for criança grande, tudo bem, né? Então não tem envolvimento, entra e sai. O problema é criança pequena com as perninhas batendo no banco, aquela coisa toda, as mãos no vidro. E os papinhos da mãe. Não, né? Às vezes as crianças estão no celular, os pais estão no celular também, e daqui a pouco a criança resolve reclamar da vida e o pai continua no celular e a criança fica reclamando pro motorista. Vou falar sobre minha cara feia de mão. Eu tenho usado isso a meu favor. Eu tava indo buscar, então, como tava contando ali, 5 minutos uma viagem que era pra trazer pra cá. E só fui buscar porque era pra trazer pra cá. Porque a viagem foi 10 pila, 5 km, 17 minutos de X. Eu já desliguei, porque queria vir pra cá, desligar X e ficar aqui até a hora que eu resolver, né? Então já funcionou, a próxima já tocou de Comfort e tal, vamos dar. É esse país que eu vivo, né? Essa estratégia que eu usei, ela funcionou. Só que quando eu cheguei na frente do local, o passageiro não tava. Daí vinha vindo uma senhora, assim, beleza. Olhei com cara feia pra véia, foi embora, não era minha passageira. Veio outra senhora, olhei com cara feia pra véia e não era minha passageira de novo. Eu disse, pá, não é possível, vamos cancelar. Eu olhei, era Uber Planet. Eu disse, pá, que merda. Que merda, puta que pariu, perdi 5 minutos mais 2, eu não vou ganhar nenhum 71. O Uber Planet não tem cancelamento, vocês sabiam disso? Não tem, é só pra gente passar raiva, eu só me dei conta quando eu cheguei lá, nesse momento aí que eu tava puto da cara. Minha nota 4,95, putz, a passageira é boa, por que que... Daí vem, eu olhei de novo, já tinha 1 minuto ali, veio ela correndo, bufando, né, acusando o golpe. Ai, meu celular travou, não sei o que. Eu olhei com uma cara de raiva, de fúria pra ela. E eu não cumprimentei, nem confirmei o nome dela, só disse Lavras. Ela, isso, não sei o que meu celular travou. Eu iniciei a navegação e vim embora, mudo. E ela desceu calada. É isso que eu queria dizer. Os passageiros me deixam esperando. E eu faço a viagem porque é conveniente, porque chegou antes dos 2 minutos, blá 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 e patati patatá. Eu dou uma fuzilada e tem sido engraçado. Às vezes eu tô de verdade puto da cara, mas assim, valendo, querendo pegar pelos cabelos e tirar do meu carro. Mas às vezes só dá uma forçada na barra só pra colocar o passageiro no lugar dele, né? Eu não sei, eu ganho pouco, mas eu me divirto. Olha só, caiu a véia aqui, ó. 5 pessoas juntando ela. Não, nem é tão velha assim, só é grisalha. Enfim, pegar passageiro aqui na Alameda Eduardo Guimarães, rumo a Félix da Cunha. O que eu vou dizer pra vocês dessa corrida que eu vou buscar agora? Vou deixar mais tempo ligado, tá vindo umas coisas inexplicáveis. Que o cavalo encilhado, né? Se tu não pegar ele, tu não pega. Eu usei aqui uma série de 3 ou 4 Comfort, acho que foram
3 Comfort nessa perninha que eu fiz aí depois que eu fui lá para Petrópolis. A última eu vim aqui para Demetrio Ribeiro, 20 pilas. Tava com o dinâmico ali do travesseiro que eu peguei. E daí parou, né? Parou e acabou a dinâmica. Eu pensei, vou ali no posto da Loureiro e já ia almoçar. Esse aqui é a esquerda na minha frente, por sinal. Estou chegando agora na sinaleira. Eu olhei assim, não, mas falta 5 para as 2 ainda. Vamos tentar mais uma corridinha antes. Ele tocou, daí liguei X. Não tinha tocado como. Liguei X, tocou 30,68. R$30,68. Pra pegar aqui no Bar do Beto, na Sarmento Leite. 494, acho que é nota do passageiro. Não tem parada. Pra Ipiranga, 7468, no Rossi ali. 7,9 km, 20 minutos. E aí, me explica. Era pra ser todas assim, né? Era pra ser todas assim. Daí a próxima corrida que for fazer hoje, no X, na sequência dessa, vai pagar 11,15, vai me oferecer pra andar 7,9 km. 8,2, 8,3 às vezes. Enfim, temos que aproveitar esses cavalos encilhados, montar e se agarrar. Porque te agarra que vai doer. Mais 3 políticos. Sim, comentei das véias, da deputada e as véias assessoras dela, né? Ele veio lá da... Que fedor que ficou os carros. Cheio de comida misturado com cigarro. As velas, enfim, já falei das velas, né? A deputada. Agora eu peguei, eu não consegui pegar quem é. 3 velhos ali no Bar do Beto, restaurante, na cidade de baixo, né? Um deles veio sentar na minha frente, me dando cotovelaço o tempo inteiro, que nojo. Fedendo a cigarro, parecia um cinzeiro. E ele vinha de conversa, negociando alguma coisa do BRICS. Brasil, Rússia, Índia e China, se não me engano. E Sul África do Sul, né? Estou indo para a China no mês que vem e vão mandar uma carta para Dilma. Eu não consegui, porque eles falam meio tudo atravessado, né? Acho que de propósito, para nenhum motorista de aplicativo sacar qual é a maracutaia dessa vez, né? Não sei quem é exatamente, mas são políticos que tem uma agenda em Brasília na próxima semana e um mês que vem vão para a China. Que fedor. Enfim, 2h17, finalizado com sucesso, mais 30 pila na conta. E é isso que fica pra história. Tô só de Comfort, vou até o posto universitário que tem aqui, o BR, do lado do Localiza, aqui na Ipiranga. Se não tocar até lá, eu vou parar pra mijar e almoçar e vamos dar. Talvez esse vídeo não vá pro ar, mas se você estiver vendo isso é porque ele foi pro ar. Estão testando a minha paciência valendo. Tô puto da cara. Andei 5 minutos pra buscar uma senhora Geuci. Penso eu que é uma véia. No Burger King da Ipiranga. 13 pila corrida lá pro lugar aquele que eu levei os velhos. O 7464 da Ipiranga, no Rossi. Esse é o preço da corrida, não 30. Não apareceu ninguém. Ninguém apareceu. Aí fiquei lá tocando trânsito, buzinaço, tem um me dando luz alta, aquela coisa toda. Cancelei depois de 2 minutos. Tocou aqui no posto sim, no Ecoposto. Nilda, 11 pila pro Hospital Mãe de Deus. Não é isso. É isso que eu vou receber se ela aparecer, mas ela não vai aparecer. Eu tô esperando o passageiro, na verdade, me chamou aqui, não sei quem é, não sei cadê. Só encosta na frente da farmácia, não. Show, tranquilaço. Valeu, obrigado. E daí, Nilda chamou aqui no Ecoposto. Mais uma velha. É Nilda. Nilda? É, não sei, mas eu não vi ninguém, tava procurando ali. Deve ter te chamado errado. Não é na empresa, não? Nilda. Tá, já vou cancelar aqui, valeu, obrigado, amigo. Enfim, os guris da Ecoposto tentando me ajudar a achar a Nilda. Eu tô puto da cara já, perdi 10 minutos nessa história. Vou ter tirado 13h40 da máquina. Vê se eu...
Aí, tocou de novo, 0 hora pra Costa Lima. Não vou pra Costa Lima. Não vou pra Costa Lima. Nonoai não faço, mas Nonoai tem que ser a última. Indo com raiva. Era Planet. Era Planet chamada da Nilda. Ai, meu Deus do céu. Vou encostar numa vaga aqui. Tá tocando? Ó, tocou mais uma 2h42. Pegar na Zenha pra Borborema. Ah, não tô afim também. Vila João Pessoa, 476. Ah, pra ir ali tem chamada sempre, perto da PUC também. Mas enfim. Ó, 11h47. É pra isso que eu vivo. Ah, meu Deus do céu. 11h47, pegar no Hospital Ernesto Dornelles pra levar pra Rua São Manuel, 2 km de X. E aí, aqui que vamos dizer sobre isso? Eu não sei se eu fico mais puto. Essa outra que eu vim buscar aqui no posto também era 11 pila, 11,10 aqui. Pra levar para o Hospital Mãe de Deus. Também não dá 3 km. Ah, agora o Daniel tá reclamando que a Uber tá pagando demais. Será que ela tá pagando demais? Será que ela tá pagando demais? Pra quem que eu cobro? Bato na porta de quem pra perguntar? É? Pensa sobre isso. Qual é a certeza e estabilidade que tu tem pra trabalhar? 13h10. Eu acho que esse vídeo não vai pro ar. 13h10. Ah, eu vou... Toca? Ah, mas eu só queria agilizar. Só queria agilizar. Ah, sim, tu agiliza teu lado e eu sou multado, ô merda. Outro dia um rapaz deixou um comentário aqui, eu até acho que foi na live, que é motorista do T1, e eu tava trancando a entrada do Dornelles outro dia. Eu até lembro que dia foi esse. Que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Larissa agora que eu não fui buscar ela. O passageiro ficou com pressa, quer ir embora de uma vez. Eu coloquei som. Ah, tem que nascer a navegação, só um pouquinho. É muito amador. Tá, vamos lá então. Reclamar mais um pouquinho da vida agora da Larissa. Me pagou 11 pilas pra uma corrida de 2 km em 6 minutos. Mas ela me esperou na entrada do estacionamento, do recuo do Dornelles com o crachá pendurado no peito. Ou seja, ela deve fazer isso todos os dias. E espero que amanhã ela não faça, porque eu dei uma lição nela. Sim, eu não perco a oportunidade de falar umas verdades com os passageiros de vez em quando. Ela tava assim, paradinha, assim, levantou o braço quando eu tô chegando, eu passei por ela, rasgando. Fui lá na porta do hospital, baixei o vidro e gritei, Larissa! Eu olhei no retrovisor, vi vindo ela correndinha assim, sabe? Ai, moço, tu passou por mim? Isso não, passei por ninguém. Marcou aqui, ó, Hospital Ernesto Dornelles. Esse recuo tá aqui pra isso! Recuo pra embarque e desembarque. Ah, mas eu tava lá na entrada pra agilizar. Lá na entrada, tranca! Dá buzinaço, gritaria, dedo no olho e gira a teta! Sem contar que corre o risco de ser multado, ó merda! Ai, desculpa, espero que tu não faça isso amanhã, eu falei pra ela. Enfim, não sei se esse vídeo é pro ar. Pegar aqui 12,97 de Comfort, descobrir como fazer o barulhinho do Uber. Tem que desligar o Android Auto, simples assim. Eu daí me atrapalho todo na retomada, porque tem que ligar os cabos, aquela coisa toda. De vez em quando eu vou colocar, quando eu paro pra escolher corrida, assim, só pra vocês verem, porque outro dia teve alguém que me disse que eu tava inventando, que eu não tava recebendo aquela chamada, que era tudo invenção da minha parte. Se eu fosse tão bom ator assim, eu tava na Globo. Ou não, né? Talvez no SBT. Sem juízo de valor. 13h24 da tarde.
Vamos ver se funciona de novo. Na real, não sei se funcionou. Pro jeito não, ó. Eu não consigo. Que mais é essa? Desliga o Bluetooth. Eu desliguei o cabo. Não vai tocar? Eu tô testando aqui, tá? Não vai tocar. Que engraçado que quando toca a música, na verdade eu descobri. Vocês não estão entendendo porra nenhuma, né? Nem eu. Eu achei que eu tinha descoberto como colocar o som do celular na gravação, né? Porque essa configuração eu não, quando eu ligo a câmera, esse aplicativo da câmera, já descobri, é o aplicativo da câmera. Quando eu dou REC ali, ele corta os sons que o celular emite. Isso vale pro Spotify, isso vale pro toque do aplicativo, isso vale pro raio que eu parta. Ó, sinaleiro, merda! Sinaleiro, merda! Depois eu pego os piá desse, o errado sou eu. Fico puto com isso. Mas eu rodei uns 3 takes ali, que eu achava que tava gravando, não tava. Com barulhinho tocando, olha só, essa aqui, essa não, essa sim, essa não. Daí que eu não me dei conta, eu não tava gravando. Eu não descobri porra nenhuma, não consigo. Esse aplicativo da câmera de gravação aqui, ele corta o som do celular. Ponto. Tá? Assume esse BO, Daniel. Enfim, pegar a Mariana aqui, 25 pilinhas de Comfort, aqui no bairro Santa Maria Gorete, levar lá pro shopping Praia de Belas. Que delícia, né, cara? Agora são 4 horas da tarde. Pra cima deles e ferro nelas. Mariana já me chamou pra ir pra Havaí, mas eu vou antes fazer um teste aqui. Agora são 15 para 5 da tarde. Estou aqui no aeroporto internacional Salgado Filho. Trouxe um velho mal educado, veio falando toda a viagem lá do hotel aquele lá da Borges, lá perto do Beira Rio, Millennium Flat, Blue Tree Millennium Flat. E, enfim, interessa, não veio o caso. Daí eu, quando recebi a chamada, disse, agora vamos testar, vamos conferir lá. Um colega que deixou um comentário no último vídeo, acho que foi no último vídeo, dizendo que trancaram o nosso retorno do aeroporto, tá? O único retorno que eu conheço do aeroporto, que eu já falei pra vocês, já mostrei aqui algumas oportunidades, é aquele que eu uso pra queimar relógio. Eu nem precisaria agora fazer isso, porque a Mariana já tá ali, pronta, me esperando. Espero que disposta e cheirosa também, né? Já tô com uma chamada, eu não precisaria queimar esse relógio, tenho tempo ainda pra fazer, pra embarcar e desembarcar ela, inclusive. Só que eu fiquei curioso. Tá fechado lá mesmo. Parece que tá fechado lá. Eu não vou, já vi, tem uns cones. Não vou pagar pra ver ali. Vai que eu tenho que ir lá no Terminal 2, daí eu tô fudido. Daí acho que é isso, de repente tem que ir lá no Terminal 2. Vou pegar a Mariana aqui e vamos dar. Ouvi dizer 1000 poesias só pra você. Tô sentindo cheirinho. Cheirinho. E não é de peido. Não é de peido. Sabe de que é? É de putaria. Hashtag fica a dica. Meu Deus, me perguntou como é que tá o serviço. Eles vão acompanhar junto. Vão acompanhar junto. Daí começou os desaforos. Olha aqui, ó, tem que buscar 14 minutos, 11 pila. Olha aqui, ó, tem que buscar 13 minutos, 15 pila. Eles mas qual é o padrão? Se não tem padrão. Tá, como é que tu sabe quando é bom? Se é a menor possível, mais perto possível. Quanto que é perto possível? 5 minutos. 5 minutos é perto. Menos que isso é presente de Deus. Tá, e como é que tu sabe quanto que tu ganha? Tem que olhar aqui, ó, 12 minutos, 12 pilas, não pode passar de 5, 6 km, tá ok, né? Menos km tô ganhando, mais km tô perdendo. Ele assim, tudo isso tem que fazer? Eu disse, ele se entende, por isso que o pessoal desistiu. Exatamente, meu bruxo, é por isso que o pessoal desistiu. Tudo isso que eu estou falando é seríssimo. Foi a conversa que eu tive agora, o papo com o rapaz que eu peguei lá na Genuíno, lá
com a Borges ali, né? Naquela confusão no meio dos restinhos, para trazer aqui para uma oficina. Ele veio buscar o carro dele da revisão. Daí larguei aquela, né? Tipo, não faz conta, porque se tu fizer conta, tu não vai vender teu carro, só vai andar de aplicativo. Daí nós começamos essa conversa. E daí eu fui colocando minha experiência pra ele e tal. E ele disse, aí, como é que tá o serviço hoje? Daí, e eu já tava num raio de 10 minutos pra chegar. Eu tava na Santana, não, naquela ali, a Sebastião Leão, né? Pra trazer aqui pra Ipiranga, nessa oficina que tem nas minhas costas, esquina com o João Guimarães. Ou seja, fazia 10 minutos que tava pra eu chegar aqui e já tava tocando Corrida em Espera. E eu mostrando pra ele, isso aqui ó, isso aqui não dá pra fazer, pá, isso aqui ó, isso aqui não dá pra fazer, pá, até que tocou 25 pilas, vou buscar aqui na São Manuel uma Comfort pra Nilo Peçanha. O problema é que é lá na altura do Iguatemi, mas é 25 pilas e eu quero ir pra lá de uma vez. São 5h30 da tarde. Aí eu acho que não era uma boa de fazer essa corrida. Pode fazer isso aqui. Ah, mas eu não vou demorar mais que 25 minutos, né? Chega lá às 6 horas. Nilo 3410, eu acho. 3410 é a Savaralto lá, né? Não, a Toyota Hilux, Toyota Jeep Renegade. Como é que é? O Jeep Renegade é o carro, porra. Ah, não sei se eu faço essa corrida agora. A Nilo tá uma merda agora, todos os amadores estão tudo lá, as SUV, tudo lá, indo lá pro Farroupilha, indo lá pro Anchieta, indo lá pro Guatemix, lá pra Viva o Pemol, jogar tênis, beach tênis. Ah, vamos fazer. Eu tô amarrado aqui no meio da Ipiranga mesmo, na pista da esquerda, não tem como fugir ali. Qualquer coisa que vai tocar ali agora, eu vou ter que buscar ali mais 7 minutos. Esse foi meu lucro. O hábito do Rafael já tá esperando uns 15 minutos, eu acho. Agora que eu me dei conta, faz uns 15 minutos que tô a corrida desse cara e eu ainda não cheguei. Deixei o Luiz, contei toda uma conversa pra ele, expliquei pra ele, ele tá quase se inscrevendo já, inclusive, pra ser motorista de aplicativo e fazer um extra no final de semana. Só que não! Da série Eu Conheço os Boi que Eu Lavo e as Vacas também. Jeep Savaralto. O Savaralto Jeep. Não é Jeep Renegade, e tem Toyota Hilux. Vamos fugir daqui. Fui pegar o Rafael, tava nervoso, entrou correndo no carro, literalmente ele veio correndo. E aí quando ele veio naquela peça, assim, eu olhei o relógio, era 20, eu acho, 25 para 6. E ele entrou no carro e disse assim, pá, não sei o que, eu sei que não tem nada a ver com isso, mas fecha às 6. Eu já tinha iniciado aqui o Waze, eu sim. E a previsão é 6:01. Roubei 5, ó. Roubei 5 minutos da máquina. Pra onde eu vou agora, tio? Tô sem corrida. Porque eu tô direcionado a Pedro Ivo, só de Comfort, e o estagiário, quando chega nesse ponto, ele não manda corrida, ele não quer nem saber, ele te força a desligar. Mas enfim, vou parar aqui nessa sombra e vou repensar a minha vida. Cheguei, o importante é isso, cheguei 4 minutos para 6. Por que eu tô tirando? Aí ó, 20 pilas. Pra onde? Danilo pra Felicíssimo, 5 km. Agora tu veio, merda. Lourenço tá na ITS. Aqui é ITS, né? Beach tênis, beach vôlei, areia. Eu vou fechar aqui, já vou travar aí, já vou ir travado, com as portas travadas. Qualquer suspeita de areia não vai entrar. Existe a possibilidade de ele só estar no Viva, né? Existe, claro que existe, óbvio que existe. E também existe a possibilidade de ele ser uma pessoa educada e ter se lavado, né? Existe também, é claro que existe. Mas também existe a possibilidade de ele estar com as pernas cheias de areia, né? Infelizmente existe. Então vamos ver o que me espera. Depois eu conto. Da série Eu Conheço os Boi que Eu Lavo 2.
E as vacas também. Nada demais, tá? Segue o baile, pegar o Pedro agora, levar no Eldoro, 15 pilas. Mas, cara, eu fico puto da cara com isso, tia. Eu fiz o filtro, ele chegou, gurizão, deve ter seus 16, 17 anos de idade, com a raquetinha, dentro da bolsinha de raquete, né? Tô ofegante de raiva. E daí eu olhei as pernas dele, olhei assim, as pernas dele com os pelinhos das pernas tudo molhado, sabe? Ah, ele se lavou. Deu. Como é que é o nome dele mesmo? Lourenço. Lourenço, só desculpa te perguntar, mas tu te limpou? Tu tá limpo? Tu tá limpo? Não, tá. Eu passei, tá tudo certo ali, Matheus, não sei o que, blá. E eu vi que ele tá de boa, então. Beleza. Sim, ele só esqueceu de limpar as raquetes. Veio e largou, pá! Em cima do banco. E pegou o telefone e começou de resenha com um amigo. Depois ligou pro pai pra perguntar se ele podia jogar poker na casa desse amigo que ele tava de resenha. O pai dele colocou a boca nele. Ele disse, ai pai, por quê? Ai pai, por quê? Ai pai, não sei isso, ai pai, aquilo. Ele ligou de volta pro outro amigo, cheguei. E saiu. Foi ver de uma poça de areia no banco. Na bolsa da raquete. Foda, né? Todo dia falando, o pessoal dessa academia vem suado, vem fedido, fedora de menos. Vamos combinar com fedora de menos. Vem suado, vem molhado, vem com areia. Puta que pariu, tchê. É muita falta de respeito, tchê. Que raiva. Eu passei meu paninho ali, já joguei areia pro chão, já eras. Não dá pra dizer também que o carro tá limpo, 100%, não dá nem pra... Porque, né, tem que fazer meia culpa, não lavo o carro. Pra quê? Pra esses merda? O que eu tomo é cuidado, pra que não, né? E essa areia que tem no chão ali, aquelas terrinhas que tem ali, é porque vem no pé desses merda. Ou na raquete do Lourenço, ou nas sacolas que estão no chão, o pessoal tira do chão e entra no carro lá em cima do banco, né? Enfim, pegar o Pedro aqui na Dom Pedro, do outro lado ainda, tá todo parado. De Eldoro, 15 pilas. E vamos dar no meio, oh, merda. 7h34 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Sabe o que eu me dei conta agora, depois que eu deixei a moça aqui na Vila João Pessoa? Eu só desci do carro uma vez para o banheiro, que foi lá no posto lá que eu almocei às 2 da tarde. Agora são 25 para as 8. E eu tô me mijando como se não houvesse amanhã, mas foi tanta assim, né? Papapum, patati patatá, que eu não consegui nem pensar em mijar. Graças a Deus. Tá tudo caminhado, tudo certo, mas nada resolvido. Tô aqui na Avenida Bento Gonçalves agora, Bairro Partenon. Última viagem eu trouxe aqui pra o Ângelo Barcelos, na Vila João Pessoa. E tocou aqui, fiquei feliz da vida, dei um grito quando tava ali dentro, por sinal. Ali dentro da Vila João Pessoa, no caso. 22 pilas pra pegar no Marista, champanhar pra levar pra rodoviária. Pra isso que eu vivo, acertei a corrida. Iniciei a navegação, dei 2 quadras, o passageiro cancelou. Eu fiz o mesmo caminho do ex ainda, né? E aí parei 1 quadra antes de chegar na Bento, antes de atravessar a sinaleira ali naquela rua que eu não sei o nome. Esperei ainda uma sinaleira fechar, uma sinaleira abrir pra ver se tocava de novo a corrida. Não tocou. Então agora pegar a Bento em direção ao centro aqui. Vou ali no Elefantinho mijar. Se tocar alguma coisa eu analiso. Agora a preferência do mijo. Agora já coloquei na minha cabeça que eu vou mijar, vou ter que mijar. Só vou pegar a corrida que for do Elefantinho pra lá, pra buscar o passageiro. Daí eu paro no Elefantinho e mijo. Sigo minha viagem, deslocamento pra fazer a próxima. Enfim, tá bom. É isso aí que eu queria passar pra vocês, tá bom. Os guris não tem um minuto de sossego, tia.
Tava chegando lá no Elefantinho, como eu falei, tocou. Pá! 28 pilas aqui pra Seferino Dias, Vila do CREA. Eu queria saber onde mora o prefeito aqui, ó. O Plínio Motim, aquele mesmo, que mandou um pix hoje de manhã, antes mesmo de eu sair de casa, assim como quem vai a merda. Abraço mais uma vez, Plínio. Muito obrigado mais uma vez. Fica registrado mais uma vez. O que eu tava falando? Os gritos não tem minuto de sossego. Ele tocou 28 pilinhas, fui lá, mijei. E pensei, mano, vou conseguir fumar um cigarro. Não fumei, precisando. Voltei e já tinha a mensagem do celular. Fui no banheiro, né? Deixei o celular no carro. A viagem é pra minha mãe. Eu disse, show! Peguei na Lucas ali e vim pra cá. Aqui pro Jardim do CREA. Vila do CREA. 12 pilas pra Rubem Berta, não. A segunda que toca no Rubem Berta. Tô só com Comfort e vou continuar. Tá tocando Comfort aqui, então daqui a pouco encaixa uma pra fazer a almofada ou pros puff. Tô passando aqui no meio, então, na Vila do CREA. Pra quem não sabe, eu chamo aqui essa região de Vila do CREA, a região entre as avenidas Assis Brasil, Baltazar de Oliveira Garcia e Sertório, que no mapa é quase que um triângulo, né? Aqui, por exemplo, onde estou é a rua Avenida Engenheiro Rodolfo Sink. Todas as ruas dessa região aqui são tudo nome de engenheiro. Engenheiro Rodolfo Sink, João Luderites, Sadi Castro, Fernando Abreu Pereira, tudo engenheiro, né? Então, um dia lá atrás, numa galáxia muito distante, eu apelidei essa região de Vila do CREA. E o Plínio, morador aqui, ou pelo menos diz ele que a vida inteira cresceu aqui, diz que plantou essas árvores, tudo, ó. Né? Motorista de aplicativo, pescador, sabe como é que é, né? Sempre tem uma história pra contar. Mas, de qualquer maneira, o Plínio tá todo dia. Outro dia ele foi tetra vez o primeiro comentário dos vídeos, né? Consecutivamente, assim, pá. Acho que passou o dia inteiro esperando a notificação do YouTube só pra, ser o primeiro. E tá todo dia dando um comentáriozinho, tá? Outro dia eu tava no Morro Santana, já veio falar do Morro Santana, das pedreiras, a pedreira do Asmus, né, Plínio? Pedreira do Asmus, eu nem repercuti depois do vídeo. Eu não sabia que o nome da pedreira, aquela do Morro Santana, chama-se Pedreira do Asmus, não sei porquê, e o Asmus, segundo ele, é aquele mesmo que foi presidente do Inter há algum tempo atrás, aí numa galáxia muito distante. Enfim, essa aqui é outra engenheira que agora já me perdi. Eu sei que ela sai na Assis Brasil e eu vou em direção às almofadas, não vou ficar por aqui. Se tivesse que tocar, já teria tocado. E eu só quero ir pra lá agora, né? No caso, para as almofadas e travesseiro. Rubem Berta, Alvorada, Cachucha, Gravataí, tudo que tá pra trás não me interessa. Enfim, eu já falei que tá bom hoje, então vamos dar. Baixou mais um pouquinho. Cinismo é algo nesse corpo. O passageiro é mal educado, principalmente aqueles que me deixam esperando. Peguei uma remote aqui embaixo na Marilândia e trouxe aqui pra Cabral. Se tem um lugar em Porto Alegre que dá pra dizer que é o coração do travesseiro, é aqui onde estou agora, Rua Cabral. Cheguei ali pra pegar o cara, larguei do lado. Olha, 9h48, João Teles, vamos dar ali. João Teles, coração do Bonfim. Coração do travesseiro pro coração do Bonfim. Então, só pra vocês não dizerem que eu sou louco, não que eu não seja, mas eu não vou entregar isso de bandeja, assim, né? Eu vim depois que eu falei com vocês lá, eu andei um pouquinho, e quando tô chegando na Assis Brasil e passando o Sicredi, tocou no Lindóia, pra vir aqui pro Guava, restaurante Guava ali na Rua Auxiliadora. Daí na sequência tocou esse rapaz. Cheguei na frente do prédio ali, o trem da 24, e daí não tinha ninguém, né? No caso, ele não tava ali. Deu uns 30, 40 segundos. Vou dar umas piadas na nota dele. 473. Daí ele chegou, desculpe o motor, me atrasei, não sei o que, bababá, coçou o golpe, né? Eu disse, tá tudo certo, acabei de chegar, falei pra ele. Não, é que tava demorando muito pra aceitar a corrida, e aí quando aceitou, tu tava muito perto,
Faz 10 minutos que eu tô tentando e não consigo o carro, deve ser por causa da minha nota, né? Eu citou a nota, eu nem vi a tua nota. Eu sabia que era 473. E baixou mais um pouquinho, por sinal. Porque os meus amigos aí tem nota boa, eles chamam, chega o carro na hora, pra mim nunca vem. Bem feito, merda. Bem feito. É melhor te comportar direitinho e não deixa mais motorista esperando, que esse é o principal motivo que o motorista avalia mal, é deixar esperando. E ele me olhou com os olhos regalados assim: eu te deixei esperando, sim. Não, foram só 30 segundos. Então tá, então eu tô garantindo minha nota agora, com certeza. Só que não. 15 para as 9 da noite, então vou pegar mais uma aqui, 9 pilas aqui na Bela Vista, no meio do Caracol, para levar ali para João Teles, 9,48, só de Comfort. O Bruno, não vi a nota do Bruno, mas não deve ser muito diferente da nota do Mahmoud. Chega por hoje então, né? Vamos se dar por satisfeito. Olho grande cria remela, mais 100 era o número da besta. Eu não tô afim de fazer mais 100 e nem de fazer o número da besta. 20 para as 11 da noite aqui na Diário de Notícias, Vinha Natural. E já, os azulzinhos estão lá, eu não vou furar vermelho nessa hora. É que eles não têm olho de águia, né? Será que tem? Eles têm, né? Pior que eles têm olho de águia. Eles conseguem te avistar a 18 km de distância. Mesmo que eles não te enxerguem, eles inventam uma multa pra ti. É brincadeira, é só no nosso. Deus, já foram, agora olho nas costas, com certeza não são mosca. Que viagem. Enfim, vamos lá, vamos pra casa então. Chega por hoje. Tava pensando agora, a última vez que eu fiquei off foi quando eu almocei. Depois eu liguei o aplicativo, nunca mais eu desliguei o aplicativo. E as 2 vezes que eu fui no banheiro nesse intervalo foi buscando passageiro. Eu adoro isso. Mas eles estão longe. Vocês estão perto também. Eu acho que é isso que On Fire, né? O túnel. Essa teoria, vou morrer junto abraçado nela. Um dia eu vou criar um livro, O Túnel. Vou chamar o Antônio Aires pra ser meu co-escritor, co-produtor, porque foi com ele que eu aprendi a porra do túnel. Antônio, abraço pra ti. Espero que esteja bem, faz tempo que não falamos. Enfim, deu, né? Deu por hoje, chega. Uma noite bem movimentada. Só de Comfort desde as 5 horas da tarde, mais ou menos. Não precisei em momento algum pensar em LX. Não fez falta. Fui para um lado, para o outro, para cima, para lá e para cá. E as coisas de dias ok, nada demais também, nada demais. Por sinal, aqui eu vim para a Zona Sul, 26 pila para 12 km lá da Unicinos. Eu achei que estava pouco, mas eu já estava cansado, já estava sentindo. Por sinal, estou com uma dor nas pernas de novo, acho que vou ter varizes. Começar a pensar seriamente sobre isso. Minhas pernas estão doendo demais, ultimamente, principalmente. Bom, não vou falar muito da minha mãe, vai mandar um textão falando a respeito, né, mãe? Beijo pra ti. Então é isso. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E quem não for, eu faço aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.